Já tô eu aqui no meu cantinho favorito, toda descabelada. Desci para dar uma respirada, para gravar uns vídeos também, para organizar as ideias. Hoje é sexta-feira e agora me fugiu a data, dia 8 de maio. São 12 horas aqui agora. Tá um dia chuvoso. Eu tava pensando, toda vez que eu venho aqui para baixo para gravar vídeo, tá nesse tempo instável, assim. Eu tava ali respirando um pouco, mais em contato com as plantas, e tive que vir para cá, para o local coberto, para poder gravar o vídeo. Mas bem, o que é que estava eu pensando aqui e querendo compartilhar com vocês, né? Da importância, estava refletindo sobre a importância das leis conscientes que a gente cria para o nosso dia a dia. Vou explicar isso melhor, né? Que são uma espécie de criação de hábitos. Não deixa de ser. Você primeiro cria a lei consciente e aí depois você começa a executar, né? E como isso é positivo, como isso tem agregado na minha vida. Naturalmente, gente, eu posso compartilhar a partir das experiências que vivo, né? Esse é o intuito, mas eu gostaria muito, já deixo aqui esse espaço, saber de vocês, né? A interação de vocês, saber se por aí acontece assim, se isso nunca passou pela cabeça, se não, isso nunca aconteceu. Isso que eu digo é isso que eu trago, de uma maneira geral. Mas em tratando das leis conscientes, existem as leis que a gente chama de leis mecânicas, né? Inclusive é um assunto que eu estudei ontem na Gnoses, eu estou fazendo um curso de Gnoses, né? Estudando um pouco sobre ciência, religião, as religiões de uma maneira geral, ciência, metafísica e por aí vai. E ontem a gente abordou esse tema, né, das leis mecânicas, que são as leis, eu vou colocar assim, naturais, científicas, impossíveis da gente fugir delas, como a lei da gravidade, né? Você não pode acordar no dia de manhã chateado e dizendo assim, eu não tolero mais a lei da gravidade, não suporto e não vou mais viver a lei da gravidade, né? Eu te aconselho, se isso acontecer, a você voltar a dormir, naturalmente. Foi até uma brincadeira que a gente fez ontem, né? Assim como a lei da ação e da reação, né? E as outras leis da natureza que existem, que a gente chama de leis mecânicas. Mas existem as leis conscientes, que são aquelas que a gente estabelece a partir da consciência para nós mesmos, né? Para conseguirmos de fato nos tornarmos humanos, seres humanos. Isso é um processo. Nem todo mundo nasce humano como deveria, né? A gente chama humano aí, a gente generaliza no sentido como é que eu posso dizer, da espécie, né? Do homem. Inclusive generalizando também que dá conta essa palavra homem, de mulher, né? Dos dois gêneros. Mas para se tornar humano, a gente tem que passar por um processo. E esse processo envolve a gente desenvolver leis conscientes que a gente possa aplicar no nosso dia a dia para nos tornarmos cada vez melhores, cada vez mais refinados, cada vez mais bondosos, empáticos, cada vez mais dispostos a servir, né, ao todo, as pessoas, sejam elas quem forem, façam elas o que fizerem. Então, isso me faz, né, isso é um nome diferente para algo que eu já faço, que é criar uma espécie de meta, de objetivo, né? Eu crio o objetivo e vou traçando as metas menorzinhas, né, que é essa a proporção e a relação, para que a gente possa ir cumprindo e evoluindo e sendo melhor de fato, e nos tornando seres melhores. Esse melhor que eu falo não é esse sucesso conhecido por todos, né, de você ter muito dinheiro. Isso faz parte no plano material e físico, sim. É importante? Sim. Eu quero isso e vou a caminho disso também? Sim. Mas o que eu estou falando do ser humano, né? São dessas virtudes que a gente tem que trabalhar, da virtude da paciência, da sabedoria, da temperança, né? Da justiça, da coragem e por aí vai, tantas virtudes. E é muito importante que a gente estabeleça essas leis conscientes para isso. Eu, por exemplo, vou compartilhar uma lei consciente que eu estabeleço quase que todos os dias. Já tem mais de 3 meses que eu estou fazendo isso com esse empenho, com essa dedicação, com esse comprometimento, que é a da comunicação assertiva, que vai beirar aí também, que está próxima à irmã gêmea da comunicação não violenta, né? Então, eu treino essa realidade, eu treino inclusive com a inteligência artificial muitas vezes. Eu simulo situações
E não fico só no terreno, né, das simulações. Quando algo acontece, algo que desajusta um pouco, né, o meu temperamento, algo que desajusta um pouco a minha capacidade de centramento, eu procuro aplicar esse treino que eu faço, né? Eu estou sempre pensando em situações adversas, no momento em que alguém seja hostil ou que de alguma forma traga algum termo, algum posicionamento com relação a mim pejorativo, né? Que me deixe desconfortável. Como é que eu posso agir da melhor forma para comunicar o que é preciso, focando no fato, na ação, né? Em como eu me sinto e não na interpretação que eu faço de como a pessoa está agindo. E, ao final, eu arrebato isso tudo, né, nessa comunicação, que é, inclusive, né, o caminho, o percurso da comunicação assertiva, não violenta. Eu sugiro como a coisa poderia ser, né? Como ela poderia melhorar. Se aquilo ali já aconteceu, já foi ruim, mas como a gente pode evitar e como a gente pode solucionar aquele problema. Então, a gente aplicar isso nas relações mais comezinhas, né, mais particulares, com pessoas que estão próximas a nós o tempo inteiro, os nossos familiares ou amigos que estejam muito presentes, enfim, pessoas com as quais a gente interaja com mais constância. É muito importante, porque muitas vezes a gente, por conviver com pessoas demais, né, com essa constância, pessoas que são próximas, os tais familiares, né, pessoas familiares, a gente acaba dando menos importância na forma como a gente trata, que a gente acolhe essas pessoas, sabe? Eu digo nas tratativas discursivas. A gente se preocupa menos, a gente se preocupa normalmente muito mais com alguém que a gente não conhece. Em ser bonzinho, em parecer ser legal, em parecer ser educado, em parecer tanta coisa. Então, para fora, a gente quer se comportar bem. Nas redes, por exemplo, a gente quer se comportar bem, a gente quer mostrar a nossa melhor versão, a nossa versão mais equilibrada, a gente se prepara para isso. Mas com as pessoas de casa, que eu vou usar esse termo aí para generalizar, um termo mais comum do dia a dia, a gente não se preocupa tanto, a gente fala de todo modo, a gente acha que a pessoa tem que entender, que a pessoa já conhece a gente, que ela tem que subentender os nossos óbvios, né? Muitas vezes a gente acha que as pessoas têm que entender o que é óbvio para a gente. Ah, não está vendo que isso é óbvio? O óbvio, ele precisa ser dito. Então, eu estou trazendo para vocês abrir aí um parênteses, né, gigantesco, falando sobre uma lei consciente que eu coloco para mim, né? Eu coloco muito também a lei, eu sempre me comprometo muito comigo nessa questão das virtudes. Eu quero trabalhar as virtudes, eu quero ser uma pessoa... Acho que a primeira virtude que eu mais almejo, que eu mais desejo, que eu mais me empenho é ser sábia. E a sabedoria, ela não necessariamente tem a ver com a intelectualidade, com informações, com busca por conhecimento, né? É importante, né? Tudo isso que eu citei há pouco faz parte desse combo da sabedoria, né? É importante que estejamos sempre lendo, nos aprimorando, né? Entrando em contato com outras realidades, com outras culturas, com outras pessoas. Mas mais importante do que aprender, ler coisas ou ficar no campo da teoria é a gente trazer isso para o campo da percepção, do sentido, coisa essa que eu já falei em vídeos anteriores. Então é muito importante que a gente aprenda pela própria experiência, como já disse Freud, né? Nada torna um homem mais sábio do que a própria experiência. Nenhum livro pode ensinar como um verdadeiro ser humano deve ser, ou deveria ser, né? Então a gente tem que passar e passar da melhor forma, dando tudo o que a gente pode dar naquele momento com o que a gente tem, que pode parecer ser pouco no comparativo com outras pessoas. Mas a gente não deve se comparar com outras pessoas, porque outras pessoas, são outras ilhas, são outros mundos. A gente tem que se comparar conosco. Quanto eu posso dar aqui, agora? Então eu vou entregar o máximo que eu posso. E nem sempre vai ser bom quando a gente faz uma avaliação a posteriori, né, depois do evento, mas foi o que foi possível. Então, eu acho muito importante a gente estabelecer essas leis conscientes, né, de, por exemplo, acordar cedo para desfrutar do dia,
né? E nesse acordar cedo, aproveitar para meditar, para ler algo que seja edificante, para fazer atividade física. Uma lei consciente de que você vai procurar se alimentar sempre da maneira mais saudável que você conseguir. Lembrando que sim, você como um ser terreno, você vai abrir exceção, você vai ter momentos de escape, mas que você tenha isso estabelecido e para além de estabelecer no campo teórico, intelectual e do desejo, que você possa executar, que você possa estar presente em si para conseguir, mesmo quando sair dessa realidade que você está afirmando para você a partir dessa lei consciente, você possa tornar a ela sempre que possível. É esse o trabalho. O trabalho não é de ser perfeito, nós nunca vamos ser perfeitos como seres humanos. Nós somos seres perfectíveis, estamos nessa busca, né? Indo atrás do nosso desejo, para onde o nosso desejo aponta, que na verdade sempre vai desembocar numa falta, porque a gente nunca vai estar completo e a psicanálise está sempre comigo, né? Então é muito importante que nós reflitamos sobre isso. Eu acordei muito pensando nisso, o como eu gosto de ser eu, porque eu sou essa pessoa comprometida em ser uma pessoa melhor. E eu estabeleço essas metas, muitas inclusive, não ao mesmo tempo, mas eu venho estabelecendo muitas e muitas delas eu tenho cumprido e tem me feito realmente crescer muito como pessoa, na minha avaliação, né? Daquilo que eu fui, fazendo um comparativo com a Laís de antes, com a Laís antes lá de 2019, que foi quando eu comecei a virar a chavezinha do autoconhecimento, que também compartilhei com vocês aqui em outros vídeos, né? Então eu queria muito trazer isso para vocês, da importância de seguirmos as leis, né? As leis biológicas, as leis, a lei da natureza, a lei da civilização, né? Do mesmo modo que a gente não pode sair na rua à torta e à direito nu, porque a gente sente vontade ou porque a gente está com muito calor. Do mesmo modo que a gente não pode sair por aí matando ninguém, né? E nem difamando ninguém. Desse mesmo modo, a gente pode estabelecer leis para a gente que faça com que a gente chegue mais perto desse sucesso tão pouco falado, desse sucesso real, que é o sucesso de você chegar até a tua essência, até a tua verdade, até a tua pureza, o máximo que você consiga. Lembrando que a pureza humana, ela não é uma pureza divina, ela é humana, né? Então, vai ser uma pureza que vai envolver defeitos, que vai envolver erros, que vai envolver uma série de eventos conflituosos, caóticos, mas que ainda assim pode ser pureza em um determinado ponto, né? Quando a gente vai lapidando, quando a gente quer ser melhor, quando a gente age com justiça, quando a gente não está sendo visto, não está sendo gravado nada para YouTube, para lugar nenhum, a gente está fazendo aquilo que é certo. E é assim que eu tenho seguido o meu caminho aqui. Queria saber de vocês, se vocês têm aí leis conscientes estabelecidas, quais são elas, o que é que vocês pensam a respeito disso tudo que eu trouxe. E, mais uma vez, deixo aberto aqui o espaço para vocês sugerirem temas, né, para que a gente possa começar a conversar. Esse eu acho que é o grande intuito de eu estar aqui, de eu falar tanto das coisas que chegam para mim, o tempo todo eu estou sempre pensando, filosofando, com muita dose de poesia e psicanálise, e sou louca para encontrar minha tribo, pessoas que se afinem com essa realidade, que pensem diferente, porque eu estou muito disposta a ouvir esse diferente, a esse outro, conhecer esse outro lado da moeda, da face. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Bye, bye.